Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais uma aula no canal. A aula de hoje a gente vai começar a falar sobre números complexos. Vamos trazer aí numa sequência de 3, 4 aulas um pouco sobre números complexos, que é um importante tópico da matemática, né? E a gente vai trazer aí algumas definições, alguns exemplos, propriedades, operações, fórmulas, expressões. Então, hoje a gente vai começar com a definição de números complexos e em seguida a gente dá continuidade com as operações, ok? Bom, então a primeira aula de hoje, vamos começar com uma breve introdução. Por que estudar números complexos? Né? Qual é a importância e de onde surgiu a ideia de se estudar números complexos? Bom, consideremos a equação x² mais 4 igual a zero nos números reais, né? A gente sabe que não existe uma raiz real dessa equação, ou seja, não existe um número a de forma que a ao quadrado mais 4 é igual a zero. Né? A gente sabe que sempre que a gente tem a ao quadrado, isso é um número positivo. Né? E se existisse um a tal que a ao quadrado mais 4 igual a zero, a ao quadrado seria menos 4. E a gente sabe que dentro dos números reais, isso não é verdadeiro. Então, essa equação ela mostra a insuficiência dos números reais quando a gente trabalha com as raízes de equação, né? Então a gente tem que os matemáticos eles resolveram criar um novo conceito, ou melhor dizendo, eles expandiram o conceito de números complexos, de número, né, definindo o número complexo que a gente chama de I, tá? Que eles chamaram de unidade imaginária. Então o I é um número complexo que eles chamaram de unidade imaginária. Esse novo número, tá? Ele foi criado satisfazendo as seguintes condições. Primeiro, ele não é um número real, né? A gente quer estender os números reais, então, primeiramente, ele não é um número real. E segundo, I ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Então, a princípio, quando a gente fala em número complexo, a primeira coisa que tem que vir à mente da gente é isso. O número complexo I, ele não é um número real, tá? E I ao quadrado é igual a menos 1, tá bom? Então, a gente chama de número complexo todo número da forma Z igual a A mais BI. Esse izinho é o izinho que tal que o I não é real e I quadrado é menos 1. Ou seja, I é a unidade imaginária. Tá? O número A, que é um número real, tá? O A e B são dois números reais. O número real A ele é chamado de parte real do número Z e o B é chamado de parte imaginária do número complexo Z. Tá? Então, sempre que a gente falar de número complexo, a gente vai estar falando em um número da forma Z igual a A mais BI, tá? Com A e B, dois números reais. Então, por exemplo, Z igual a 5 mais 2i. Z igual a 5 mais 2i, a gente tem o A vale 5, que é a parte real do número, e o B vale 2. Observe uma coisa interessante, o B não é 2i, tá, pessoal? 2i, isso aqui não é um número real, o B é apenas o 2, tá? O B é apenas o 2. Z igual a menos 3i. Então, quem é o A? Observe. Menos 3i a gente pode escrever como sendo 0 mais né, menos 3i. Então, se a gente observar, o A vale 0, né, a parte real é 0. E a parte imaginária, que é o B, vale menos 3. Tá? Z igual a 7. Nesse caso, o A, né, o Z igual a 7, ele pode ser visto como 7 mais 0i. Então, o A vale 7 e o B é que vale 0 nesse caso. Tá? Esse último exemplo, ele mostra para a gente que qualquer número real é também um número complexo. Tá? O contrário não é verdade. Nem todo número complexo é um número real. O I, por exemplo, é um número complexo que não é real. Mas, sempre que você tiver um número real, você tiver um número x real, a gente pode escrever esse número x como sendo x mais 0i.
Ou seja, todo número real é um número complexo cuja parte imaginária é zero. Tá? Então, se a gente denota o conjunto dos números complexos dessa forma, né, é o conjunto dos A mais BI, tal que A e B é dois números reais, com essa nova notação, a gente pode definir raízes de índice par. Ou seja, a equação x² mais 4 igual a zero, ela tem raiz. Por quê? x² será menos 4. Então, o x ele é raiz quadrada de menos 4. E aí a gente escreve como sendo raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E como o i ao quadrado é menos 1 por definição, a gente tem que o i ele é raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, raiz quadrada de menos 1 é o i. Então, a gente tem mais ou menos 2i. Tá? Então, um novo exemplo aqui também, raiz quadrada de menos 9. Né? Isso é raiz de 9 vezes menos 1, que é raiz de 9 vezes raiz de menos 1. A raiz de 9 a gente sabe que é mais ou menos 3. Né? E a raiz de menos 1 a gente definiu como sendo o númerozinho i. Tá? Então, com essa nova ideia de número, a gente consegue calcular raízes de índice par e radicando negativo. Tá bom? Bom, a expressão z igual a mais bi com a e b real, a gente chama de forma algébrica, tá? Isso aqui é chamada a forma algébrica do número complexo z. Como eu já disse, o número real é a parte real e o número A é a parte real e o número B é a parte imaginária. Tá? Geralmente a gente usa essa notação. Parte real de z, parte imaginária de z. Então, por exemplo, se z é 3 mais 2i, então a gente tem real de z igual a 3. Imaginária de z igual a 2. Tá? Bom, aqui também tem uns outros exemplos, né? Considere o número complexo z igual a 3 mais 7i. Então, a gente tem que a parte real de z é 3, né? A parte que não envolve o i. A parte imaginária de z é a parte que está multiplicando o i, que é o 7. Mesma coisa aqui, né? 17i, a gente pode ver como sendo 0 mais 17i. Então, a parte real do número complexo é 0. A parte imaginária é o 17. Tá bom? Ok. Saber identificar a parte real e a parte imaginária do número complexo, muitas vezes é muito importante. Tá? A gente consegue tirar algumas informações através disso. Bom, uma definição importante que dá nomenclatura aos números complexos é o seguinte. Suponha que a gente tem um número complexo A mais BI. Tá? Então, a gente diz que esse número ele é imaginário se tanto a parte real quanto a parte imaginária é diferente de zero. Tá? Então, o que é um número complexo imaginário? É um número que tem parte real e também tem parte imaginária. Tá? Diferente de zero. Quando a parte real é nula, tá? Então, se a parte real e a parte imaginária é diferente de zero, a gente tem o que a gente chama de número imaginário. Se a parte real é nula e a parte imaginária é diferente de nula, a gente diz que ele é imaginário puro, ou seja, ele não tem parte real diferente de zero. E a gente diz que ele é um número real, ou seja, ele é um número comum que a gente já conhece, um número real, se a parte imaginária é zero. Tá? Então, essa definição ela mostra que todo número real também é número complexo. Tá? Ou seja, cada número real é um número complexo cuja parte real, parte imaginária é zero. Tá bom? Bom, a importância de se saber a parte real e a parte imaginária de um número complexo pode ser percebida em exercícios como esse. Por exemplo, determine o número x tal que um número complexo, olha só, isso tudo, olha, é a parte real do número complexo. Isso tudo é a parte imaginária do número complexo. Tá? Então, eu quero descobrir o valor de x de modo que esse número complexo z aqui seja imaginário
imaginário puro e real. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. A gente tem aqui o número complexo. Z igual a x² menos 3x mais 2 mais x² menos 1 vezes i. Correto? Esse é o nosso número complexo. Está ali. x² menos 3x mais 2 mais x² menos 1 vezes i. Então, eu quero descobrir o valor de x de modo que seja imaginário primeiramente. Então, vamos fazer primeiro para imaginário. O que significa dizer que esse número é imaginário? Ele é imaginário se parte real de z é diferente de zero e imaginária de z é diferente de zero. Então, tem que acontecer as duas coisas. Então, a gente vai tentar resolver o sistema. Quem é parte real de z? Olha, isso é a parte real desse número z. Então, a gente tem que ter x² menos 3x mais 2 diferente de zero. Isso é a parte imaginária de z. Então, a gente tem que ter x² menos 1 diferente de zero. Então, agora a gente tem que resolver essas duas equações e fazer essas equações diferentes de zero. Primeiramente, observe o seguinte, olha. x² menos 3x mais 2 igual a zero. A gente usa a Bhaskara. Delta é o b ao quadrado menos 4ac. Então, 4 vezes 1 vezes 2. Ou seja, nosso delta é 9 menos 8, que é igual a 1. Então, estou resolvendo igual a zero, viu, pessoal? Então, para anular a equação, a gente descobre que o x tem que ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, a gente descobre que o x é 3 mais ou menos 1 sobre 2. Que implica, então, que o x ele é, primeiro, 3 mais 1, 4 dividido por 2, 2. Ou o duas linhas, que é 3 menos 1, 2 dividido por 2, 1. Então, a gente descobre que para anular a equação, o x é 2 ou 1. Então, se a gente olhar, quando que a equação é diferente de zero? Quando x é diferente de 2 e diferente de 1, visto que 1 e 2 anula a equação. Então, como 1 e 2 anula a equação, o x não pode ser 2 e não pode ser 1, para a gente ter diferente de zero. E a outra equação, x² menos 1, se a gente fizer igual a zero, a gente descobre que o x² é 1, ou seja, o x é mais ou menos 1. Então, x igual a mais ou menos 1 faz a equação ficar igual a zero. A gente quer que a equação seja diferente de zero. Então, o x não pode ser 1 e o x não pode ser menos 1. Então, agora a gente vai analisar a situação. A gente tem o x não pode ser 2, o x não pode ser 1, o x não pode ser 1 e o x não pode ser menos 1. Então, qual é o valor que a gente pode escolher de forma que o número seja imaginário? A gente vai pegar o que tem em comum. Olha só, z é imaginário se, então, o x tem que ser diferente de 2, diferente de 1 e diferente de menos 1. Tá? Então, se o x for diferente desses três números, a gente tem um número complexo imaginário. Tá? Então, a gente descobre isso, olha. X diferente de 2, diferente de 1 e diferente de menos 1, aquele número complexo ele é imaginário. Tá? Então, ele é imaginário aqui para x diferente de 2, x diferente de 1 e x diferente de menos 1. Tá? Agora, quando que esse número complexo vai ser imaginário puro? Imaginário puro. Bom, imaginário puro acontece quando parte real de z é zero, parte imaginária de z
diferente de zero, ou seja, ele só tem parte imaginária. Então, se a gente lembrar, o número complexo z ele é assim. x² menos 3x mais 2, x² menos 1 vezes i. Então, parte real igual a zero, ou seja, x² menos 3x mais 2 tem que ser zero, e parte imaginária tem que ser diferente de zero. Mas observe que a gente já fez essas contas, olha. A gente já fez essas contas, tá aqui, olha. x², deixa eu colocar até em vermelho. x² menos 3x mais 2 igual a zero. A gente viu, o x vale 2 e o x vale 1. Tá? E é ou, né? 2 ou 1. Os dois anulam a equação. E x² menos 1 diferente de zero, a gente já viu. O x não pode ser 1 e não pode ser menos 1. Então, a gente vai fazer simplesmente o seguinte. A gente sabe que a primeira equação é verdadeira, desde que o x seja 2 ou que o x seja 1. A segunda equação só é verdade para x diferente de 2 e x diferente de menos 1. Certo? Então, agora a gente vai olhar o seguinte. Qual é o valor que satisfaz as três equações? Perdão, que satisfaz as duas equações. Perdão, aqui x diferente de 1. Então, olha, pela primeira equação, o x tem que ser 2 ou 1. Pela segunda, ele não pode ser 1. Então, a gente exclui o 1. Então, o x não pode ser 1. Então, a gente exclui essa possibilidade. E o x tem que ser diferente de menos 1. Mas se ele é 2, ele já é diferente de menos 1. Então, a gente conclui que ele é imaginário puro. Se o x for igual a 2. Tá? Então, ele é imaginário puro. Perdão. Ele é imaginário puro se o x for 2. Agora, quando que esse número é um número real? Ele é um número real se a parte real de z é diferente de zero e a parte imaginária de z igual a zero. Né? Então, na verdade, basta fazer o seguinte. Ele é real se a parte imaginária é igual a zero. Mas a parte imaginária igual a zero significa que x² menos 1 é zero. Ou seja, x² é 1. O x vale mais ou menos 1. Pronto. Então, ele é real se ele é real. O número complexo é real se o x é mais ou menos 1. Ou seja, se o x é 1 ou... Note que a gente fechou todas as possibilidades. Olha, ele é imaginário se o x é diferente dos três valores. 2, 1 e menos 1. Ele é imaginário se o x é 2. Então, a gente já fez o contrário da primeira opção, que era o x diferente de 2. E é real se o x é 1 ou menos 1. Tá? Então, não tem mais opção. Ok. Bom, agora a pergunta que a gente faz é o seguinte. Dado dois números complexos, será que a gente consegue comparar esses números? A gente pode falar em igualdade de números complexos, como fazer operações com esses números. Tá? Então, a gente consegue comparar. Consideremos, por exemplo, dois números complexos, Z1 e Z2. Tá? A1 mais B1, A1 mais B1i e A2 mais B2i. Tá? Esse A1, B1, A2 e B2 são números reais. Aqui está escrito errado, são números reais. Bom, a gente diz que Z1 e Z2 são iguais, tá? E a gente escreve normal Z1 igual a Z2, quando A1 é igual a 2 e B1 é igual a B2. Ou seja, dois números complexos Z1 e Z2 são iguais se a parte real de cada um são iguais e a parte imaginária são iguais.
Tá? Então, se eu quero comparar em questão de igualdade dois números complexos, eu pego parte real de um, parte real do outro e vejo se são iguais. Parte imaginária de um, parte imaginária do outro e vejo se são iguais. Tá? Alguns exemplos, né? Por exemplo, o número complexo 2 mais 3i é igual ao número complexo 4 sobre 2 mais 3i. De fato, né? A parte real de Z1 é 2. Mas 4 sobre 2 também é 2, que é a parte real de Z2. Então, os dois números têm a mesma parte real. E 3, que é a mesma parte imaginária dos dois. Tá? Então, parte real são iguais, parte imaginária são iguais. Se a gente considera, por exemplo, 2 mais i e 3 mais i, esses números eles são diferentes, eles não são iguais. Porque a parte real de um não é igual à parte real do outro. Por mais que a parte imaginária são iguais. Então, tem que acontecer as duas coisas. Parte real de um igual à parte real do outro, parte imaginária de um igual à parte imaginária do outro. Bom, alguns exemplos que envolvem igualdade de números complexos. Olha, determine os números complexos, os números reais A e B, tá? De modo que as igualdades entre números complexos seguintes sejam verdadeiras. Então, olha, a gente tem aqui, ó, parte real desse número complexo, parte imaginária. Parte real, parte imaginária. Eu quero que os dois números complexos sejam iguais. Então, o que eu vou fazer? Igualar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, a gente tem, ó, 2 mais b mais 4i igual a 7 mais 2 mais b mais 4i igual a 7 mais b menos a vezes i. Então, a gente tem que ter, olha, parte real de Z1 igual a parte real de Z2. Imaginária de Z1 igual a imaginária de Z2. Então, a gente tem que ter 2a mais b igual a 7 e b menos a igual a 4. Né? Por quê? Isso aqui é a parte real desse número e isso aqui é a parte real desse número. Então, a parte real tem que ser igual à parte real. Isso é a parte imaginária desse número, tem que ser igual à parte imaginária desse número. Tá? Então, agora a gente resolve o sistema e encontra o valor de A e B. Bom, fazendo uma equação menos a outra aqui, ó. Fazendo a diferença entre as equações, a gente tem o seguinte, olha. 2a mais b vale 7. E aí, fazendo a diferença, a gente fica com 2a menos a. Então, vai ficar 2a menos a. Então, isso dá 3a igual a 7 menos 4, que é 3. O b cancela com b. Ou seja, o a vale 1. Se o a é 1, então a gente substitui na primeira equação. O b é 7 menos 2a. Implica que o b vale 7 menos 2, ou seja, o b vale 5. Então, aqueles dois números complexos lá em cima, aquela igualdade é satisfeita desde que A seja igual a 1 e B seja igual a 5. Tá? Bom, o item B, né? Os números complexos são 4 mais 6i. Então, o número complexo é 4 mais 6i. E o outro número complexo é 3a menos 2b, 2a mais 2b, i. Então, 3a menos 2b, 2a, i. Então, a mesma história. A gente tem que ter parte real, que é 3a menos 2b. Então, isso aqui é a parte real, igual a parte real. E 2a mais 2b, que é a parte imaginária, igual a parte imaginária, igual a 6. Tá?
Então, resolvendo a equação, a gente pode, de novo, a gente pode somar as equações agora, né? Então, a gente repete a primeira, 3a menos 2b vale 4. Somando-se as equações, a gente tem 5a igual a 10. Então, a gente descobre que o a vale 2, né? Que é 10 sobre 5. Substituindo aquele valor na primeira equação, a gente tem menos 2b igual a 4 menos 3a. Então, menos 2b vale 4 menos 3 vezes 2. Menos 2b vale menos 2, né, que é 4 menos 6. Então, o b vale 1. Então, a igualdade dos dois números complexos acontece desde que o a seja 2 e o b seja 1. Tá? Então, note que são contas simples de se fazer, desde que você tenha conhecimento básico de igualdade de dois números complexos, para você montar o sisteminha correto. Tá? Então, lembre-se, quero encontrar o valor de A e B de modo que os dois números complexos sejam iguais. Identifica a parte real de cada um e iguala. Identifica a parte imaginária de cada um e iguala. Tá bom? Bom, a outra questão que envolve números complexos e que a gente se pergunta é sobre como fazer operações. Será que com esses novos números a gente consegue somar, multiplicar, dividir, fazer a diferença como a gente fazia antes? Será que é possível? Tá? Então a resposta é sim. E essas operações elas são baseadas nas operações com números reais. Tá? Então, para a gente fazer a soma de dois números complexos, a gente vai utilizar a soma de números reais. A subtração, a mesma coisa. A multiplicação, a mesma coisa, só que a gente vai utilizar a distributividade dos números complexos. Tá? Então, como que a gente soma dois números complexos? Somando parte real e parte imaginária. Como que a gente subtrai? Subtraindo parte real e parte imaginária. Tá? O que eu quero dizer? Toma-se dois números complexos, Z1 e Z2. Né? A1 mais B1i e A2 mais B2i. Tá? Então, se a gente quer somar ou subtrair dois números complexos, o que a gente faz? A gente soma ou subtrai as partes reais e soma e subtrai as partes imaginárias vezes i. Então, é como se a gente colocasse em evidência o i. Olha só, pessoal. A2 mais B2i. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o que não tem i e colocando junto, olha, somando. Olha, A1 mais A2. Mais. Agora, o que tem i, eu vou colocar o i em evidência. Vai ficar i que multiplica B1 mais B2. Tá? Então, somar dois números complexos ou subtrair dois números complexos, basta somar a parte real ou subtrair a parte real, somar ou subtrair a parte imaginária. Tá? Bom, agora, multiplicar dois números complexos, a gente tem que utilizar a propriedade da distributiva. Então, a gente vai fazer A1 mais B1i, A2 mais B2i. Então, a gente vai utilizar a propriedade distributiva, lembrando que i quadrado é menos 1. Tá? Então, olha, a gente vai fazer o famoso chuveirinho. A1 vezes A2, A1 vezes B2i. Agora a gente faz B1 vezes A2, então vai ficar A2 B1i, né, porque tem o i aqui, e B1 vezes B2i, então vai ficar B1 B2i ao quadrado. Bom, então isso é A1, A2, vamos colocar o i em evidência aqui, ó, A1 B1, perdão, A1 B2 mais A2 B1 vezes o i, né, que está aqui em evidência. Agora, o i quadrado é menos 1, então fica menos B1 B2. Então, agora a gente junta o que tem e o que não tem i. Então, fica A1 A2 menos B1 B2 mais i vezes B1 A1 B2 mais A2 B1. Então, observe
multiplicar dois números complexos, vocês precisam decorar essa expressão gigante? Não. Basta fazer o produto lembrando do chuveirinho, tá? Ou a propriedade distributiva dos números reais. Tá ok? Ok, então, isso é a forma como que a gente faz a multiplicação. Então, se vocês quiserem multiplicar, mais uma vez eu falo, não precisam decorar a expressão. Basta lembrar que ela veio de multiplicação, utilizando a propriedade distributiva e o fato de i² ser menos 1. E dividir dois números complexos, por enquanto, a gente vai dizer simplesmente que é dividir um pelo outro mesmo. A gente não vai fazer muita conta. Mais à frente, a gente vai trabalhar com o conjugado de um número complexo. A gente vai ter condições maiores de dizer o que é esse quociente de dois números complexos. Tá bom? Bom, aqui alguns exemplos, então. Vamos supor que o Z1 é 2 mais 3i. O Z2, 1 menos 2i. Eu quero calcular Z1 mais Z2. Então, vamos fazer aqui. Z1 mais Z2. O que é Z1 mais Z2? Então, de acordo com o que eu falei com vocês, é somar normalmente, ó, 2 mais 3i mais 1 menos 2i. Então, a gente tem que Z1 mais Z2, isso vai ser, então eu vou somar parte real com parte real, 2 mais 1, mais, agora eu coloco o i em evidência, 3 menos 2. Ou seja, Z1 mais Z2 é 3 mais i. Tá? Então, somar esses dois números complexos, bem simples. Subtrair Z1 menos Z2. Mesma coisa, olha. 2 mais 3i menos 1 menos 2i. Só lembra de colocar os parênteses no lugar certinho para a gente fazer o joguinho de sinal. Então, o que é Z1 menos Z2? Olha, 2 mais 3i menos 1 menos vezes menos, mais 2i. Então, ó, 2 menos 1, 1. 3i mais 2i, 5i. Tá? Então, a gente faz basta analisar direitinho os sinais aqui. Agora eu quero fazer o produto Z1 vezes Z2. Ah, eu não lembro aquela fórmula gigante, nem precisa. Isso é 2 mais 3i, que é o Z1, vezes 1 menos 2i, que é o Z2. Olha, fazendo o chuveirinho aqui, ó, ou a propriedade distributiva, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2i, 3 vezes 1, 3i vezes 1, né? 3i. 3i vezes menos 2i, isso é menos 6i ao quadrado. Lembrando que i² é menos 1, a gente fica com 2 menos 4i mais 3i menos 6 vezes menos 1. Então, Z1, Z2 vai ser... Então, agora eu vou somar, olha, 2 mais 6, né? Porque menos com esse menos é mais. Menos 4i mais 3i, isso dá menos i. Então, a gente tem Z1, Z2 igual 8 menos i. Tá? Então, fazer o produto, que é o mais difícil, teoricamente, basta utilizar essa propriedade aí da distributiva. E o item D, eu quero fazer Z1 por Z2. Por enquanto, a gente vai dizer apenas que é 2 mais 3i dividido por 1 menos 2i. Por enquanto, a gente não vai fazer nada além disso. Tá? Quando a gente falar em conjugado, eu vou retomar essa questão do quociente com vocês, para a gente poder dar uma cara melhor para esse quociente. Tá bom? Bom, então, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente falou das definições de números complexos, trouxemos alguns exemplos de números complexos, algumas propriedades, algumas operações, igualdade de números complexos, fizemos alguns exemplos interessantes sobre número complexo, tá? Então, peço que vocês tenham atenção na hora de trabalhar com número complexo, principalmente
no fato de identificar parte real e parte imaginária. É crucial tanto nos exemplos que envolvem parte real e parte imaginária, como nos exemplos que envolvem igualdade de números complexos, quanto na hora de fazer as operações entre dois números complexos. Tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.